Bom dia! Tudo bem com você? Gente, quinta-feira. Bom dia, Miriam! Tudo bom? Eita, peraí, gente. Ale, que bom que conseguiu! Gente, essa semana voou só pra mim, é? Quando eu acordei já era quinta? Como assim, gente? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Vinícius, bom dia! Tudo bom com vocês por aí, gente? Viram a atividade de ontem? Vou colocar aqui para ver o nosso tempo. Hoje é um dia importante do nosso desafio, hein? E ó. Todo mundo com água aí. Sério que tá demorando, Miriam? Nossa, pra mim tá voando, minha amiga. Acordei hoje, era quinta-feira, tô chocada. Ainda tava chovendo, não pude caminhar, vou ter que caminhar depois da live. Todo mundo com água aí, hein, gente? Olá, Maria Adélia! Tudo bom, minha querida? Como você está? Peraí, gente, vou pegar minha caneta. Eu sem papel e caneta me perco. Ana, bom dia! Bem-vinda! Gente, quinta-feira, nosso terceiro dia do desafio. E olha como ele já está impactando, hein? Fiquei impressionada, hein? Recebi umas mensagens de pessoas que já estão repensando várias coisas. Nem começou, gente. O melhor ainda está por vir. Água. Hoje nós vamos conversar sobre a nota que você dá para a sua carreira hoje. Vocês viram o arquivo que eu coloquei ontem? Sim? Estão conseguindo fazer as atividades que eu coloco no grupo? Tem uma dica para vocês sobre isso, tá? Não deixem de fazer, porque faz parte do processo. Quem já fez processo de coach comigo sabe que essas atividades, elas potencializam de fato o que a gente conversa aqui. Aqui, ó, são só para trazer os insights. A transformação acontece à medida que vocês vão e fazem essa atividade, tá bom? O que acontece para essa atividade de hoje? Então, nós já temos aí, ó, deixa eu baixar aqui nosso volume, acabou a música. Nós já temos 3 atividades, né? A atividade de ontem, ela tem muito a ver com vulnerabilidade. E vocês devem estar falando assim, gente, mas por que a Patrícia está falando de vulnerabilidade se ela colocou o título Qual é a Nota? É porque hoje, bom dia, Adri! Hoje nós vamos conversar sobre autoavaliação, gente. Olha, dentro da nossa carreira, nós somos avaliados o tempo todo. É ou não é? A gente é avaliado por pelo nosso cliente, a gente é avaliado pelos nossos parceiros, nós somos avaliados pela nossa família, nós somos avaliados pelo nosso chefe, nós somos avaliados pelos nossos subordinados, nós somos avaliados o tempo todo. Mas com que frequência você se autoavalia? E ó, autoavaliar não é autopunir. Já fica aqui um alerta importante, porque tem gente que só se autoavalia para ver defeito. E nós não podemos criar esse mindset de punição. Não devemos, né? A gente pode tudo, na verdade. Aqui é só orientação. Poder, a gente pode tudo. Opa, deixa eu pôr o título aqui. Alguém escreve para mim aí, gente, por favor, qual é a sua nota? Vamos ver se fica mais fácil assim, porque aí eu fixo aqui. Se alguém puder, né? Se estiver mais fácil aí. Só para não perder o raciocínio aqui. Então, por que é importante a gente pensar em qual é a nossa nota? E olha, a nossa nota aqui não é a minha nota de Patrícia, tá? Lembra, a gente falou de papéis? Olha, gente, isso aqui tudo vai começando a encaixar para vocês, tá? Nós falamos de papéis. Então, qual é a questão? Obrigada, Miriam. Vou fixar aqui, fica mais fácil. Então, por que é importante a gente ter a clareza com relação ao nosso período de autoavaliação, nosso momento de autoavaliação? Gente, isso acontece de quanto em quanto tempo? Sempre. A cada situação nós precisamos nos autoavaliar, mas sem esse chicote da autopunição, porque nós vamos errar.
É natural. Nós conversamos sobre isso lá nas 25 leis bíblicas do sucesso, quando nós colocamos, que foi até aquela aula que eu tive que refazer, né? Que nós precisamos ter conselheiros, né? Que foi a lei do aconselhamento. Então, na lei do aconselhamento, nós conversamos sobre a importância de termos bons mentores, mas de saber também que eles erram e que nós também erramos. Só que para isso nós precisamos trabalhar a questão da autoavaliação. Por quê? Algumas empresas adotam a avaliação 360, por exemplo, que é uma avaliação que todos fazem de todos. A pessoa fica no centro e aí ela é avaliada pelo seu chefe, pelo seu liderado, pelo seu parceiro, pelo seu cliente. Então essa é a avaliação 360. Outras instituições não pensam nessa avaliação. E a avaliação, ela precisa acontecer. Não avaliação do jeito que a gente aprende na escola, que é só para fazer prova, né? A avaliação não é isso. A avaliação dentro da nossa carreira, ela não deve ser. Dentro da nossa carreira, a avaliação ela tem que ser uma coisa processual. Ela tem que acontecer o tempo todo. E como que ela vai acontecer o tempo todo? Quando eu paro e eu me revejo. E para isso eu preciso ter autoconhecimento. Eu não consigo sequer fazer uma autoavaliação sem culpa e sem o chicote da autopunição se eu não estiver em processo de autoconhecimento, em processo de entendimento de quem eu sou. Porque isso tem muito a ver com perdão. Bem-vinda, Gi. Isso tem muito a ver com perdão, gente. Porque nós vamos errar. Isso é fato. Não há como você não errar. E se você não está errando, é porque você não está sendo você. Porque nós somos do erro. Porque é o erro que faz com que a gente aprende. Piaget, aí vou trazer uma contribuição aqui da pedagoga que está aqui dentro. Piaget trabalha a questão do erro construtivo, que se dá dentro do processo de alfabetização. Antes da gente começar a construir o código linguístico, por exemplo, de aprender a escrever, que para escrever a palavra para, primeiro vem o P, depois vem o A, antes disso a gente precisa experimentar. E a experiência é feita do erro, porque é o erro que vai construir a sua próxima etapa. Então, se você acha que você não erra, se você não se permite errar, se você não se permite viver a experiência do erro, você precisa se rever, porque tá tudo bem não estar bem. O que não pode é permanecer ruim. E aí, para isso, eu trouxe uma contribuição da administração, que é uma contribuição do Edward Deming. Edward Deming foi o grande estudioso que inventou a questão do PDCA. PDCA é um método, quem trabalha aí com administração talvez seja um pouco mais conhecido do que quem não trabalha. Mas eu acredito que hoje ele é bem mais popularmente conhecido. Ei, Diana, tudo bom? Então ele coloca o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. E não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Isso daqui pode parecer meio complexo, até às vezes um trocadilho, mas é fácil. Vamos destrinchar isso aqui juntos, tá? Ei, Dani, bem-vinda. Não, para a gente poder ter sucesso na nossa carreira, nós já trabalhamos isso quando nós falamos que a carreira é a construção que eu vou fazer a partir, trabalho é o que eu construo a partir das minhas atividades, que eu tenho uma meta de entrega. Carreira é toda a construção que eu faço quando eu escolho um ramo de atividade. Os cursos, as atividades que eu realizo, os cargos que eu quero ocupar, os treinamentos que eu realmente preciso fazer, os networking que eu estabeleço, isso tudo é a minha carreira. E hoje a gente vai fazer a questão da autoavaliação. Então, para que eu possa ter sucesso, e aí é para tudo, tá, gente? Para qualquer meta, sucesso de emagrecimento, eu preciso gerenciar este processo. Eu preciso pesar minimamente uma vez por semana. Eu preciso gerenciar o que eu como. Eu preciso gerenciar as atividades físicas que eu faço ou que eu não faço. Eu preciso gerenciar o meu sono. Eu preciso realmente gerenciar as minhas atitudes. Num relacionamento, por exemplo, pais e filhos. Por que eu preciso, para que eu tenha sucesso no meu relacionamento, pais e filhos, eu preciso gerenciar
a minha comunicação, eu preciso gerenciar o grau de satisfação do outro, eu preciso gerenciar a linguagem que o outro tem junto comigo, né, que é mais do que a comunicação, é como ele se expressa também para mim. Eu preciso gerenciar todo esse contexto para dizer, não, a minha relação é uma relação de sucesso. Só que eu não gerencio o que eu não meço. Gerenciar é olhar sempre para aquilo. Isso é gerenciar. Vamos lá no emagrecimento de novo. Se eu quero emagrecer, mas eu não gerencio o que eu faço, a possibilidade de eu emagrecer é zero, né, praticamente. Porque se eu não gerencio o que eu como, o que é um processo de emagrecimento? É você gerenciar o que você come, o tempo que você dorme, o quanto você consome de água e a atividade que você realiza para fazer esse ciclo rodar. Do que você ingere, do que você expele. Do que você ingere, do que você expele. Na carreira é a mesma coisa. Eu preciso gerenciar a minha carreira. Então aqui já fica que eu não posso deixar minha carreira no acaso. Eu não posso passar minha carreira para a instituição que me contratou. Eu tenho responsabilidade disso. Sou eu que tenho que me atualizar. E eu que tenho que me conhecer para que eu possa investir nas coisas certas. Senão, eu saio igual uma louca, gastando dinheiro com 1.500 cursos, fazendo uma série de coisas e que isso não vai me trazer, não vai me levar para lugar nenhum. Por quê? Porque a gente muitas das vezes se permite fazer cursos, treinamentos voltados para aquela função que você exerce. Mas será que é aquilo dali que você precisa? Por exemplo, quando a gente está no magistério, a gente tem uma tendência a investir muito em cursos que trazem a BNCC nova, que trazem, de repente, conhecimentos metodológicos da geografia, se eu sou uma professora de geografia, gestão escolar, se eu sou uma diretora escolar. Mas eu preciso, antes de tudo, investir na minha performance. E existe uma diferença entre auto-performance e alta performance, que eu aprendi com Joel J. Auto-performance é o quanto eu consigo performar. Eu realmente sei que todas as coisas que eu tenho fazem com que eu consiga performar. Ela está relacionada a mim, a minha autogestão, a minha autoconsciência. Isso é auto-performance. Eu vou trabalhar as minhas habilidades e competências, associar todas para que eu possa realmente performar muito bem. E existe a alta performance, que é quando eu vou fazer alguma coisa comparada a um grupo e ali eu vou me sobressair ou não. Então isso é a alta performance, é quando eu pego tudo isso que eu tenho da minha auto performance e coloco em xeque, e ali eu deslancho ou não. Então eu preciso estar muito atento para isso. Mas para que eu gerencie e para que eu meça, ele ainda complementa, eu preciso definir. E como eu vou definir? Eu vou definir o que eu quero para minha carreira. Porque a minha carreira pode ser muito boa. Eu, por exemplo, fui funcionária pública 24 anos. O último cargo que eu tive foi de diretora escolar de uma escola quilombola. Eu estava construindo a educação quilombola no estado, porque foi justamente quando implementou. Então eu participava de cursos no Rio. Eu era também a multiplicadora do PENAIC, que é o Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa. Bem-vinda, Rê. Então assim, eu estava dentro da definição dos objetivos para aquilo dali, eu estava do jeito que eu queria. Eu estava participando já de grupos de mestrado, eu participava de um grupo da UFRJ, da Unirio e de outro grupo da UERJ, acadêmicos, então eu tinha um objetivo definido acadêmico. Então, naquilo dali, eu estava definidamente, eu estava bem, eu estava feliz, eu estava performando, eu estava bem. Mas existia algo dentro de mim que não estava sendo saciado. Eu era feliz, não posso dizer, gente, eu aqui acho que eu sou uma contrapartida aqui com relação à transição de carreira. Ei, Beth, Camila, bem-vindas, porque eu nunca fiz transição de carreira, nunca é uma palavra muito forte, né? Nunca é muito tempo. Mas eu não me lembro de decidir mudar radicalmente porque, eu não aguento mais esse trabalho, eu preciso sair daqui. Não era isso. Eu tinha as minhas insatisfações, como todo mundo tem, mas eu era muito feliz no que eu fazia. Eu era muito realizada, eu conseguia me realizar ali dentro do que eu fazia. Então, enquanto eu fui orientadora, eu fui muito realizada. Enquanto eu fui diretora, eu fui muito realizada. Então, tinha dias ruins, tinham dias ruins. Tinha equipe ruim, tinha equipe ruim. Eu era ruim, mas não era a regra. Na maior parte do tempo, eu era muito satisfeita com o que eu trabalhava. Mas aí, o que acontece? Se eu não defino exatamente o que eu quero, qualquer coisa que vier pra mim tá bom. E às vezes isso que gera minha insatisfação.
Gerenciar, medir, definir. Agora digam para mim, como você vai definir algo que você não conhece? Não tem como. Ninguém governa o que não conhece. E aí vem para o quarto ponto que ele coloca, que é quando a gente precisa entender. Então a gente precisa se entender para que a gente possa realmente traçar o que a gente quer da nossa carreira. Então vai chegar um momento dentro do nosso desafio que nós vamos estabelecer os nossos objetivos. Eu vou ensinar vocês a fazer objetivo. Eu vou estar junto com vocês construindo a carreira de vocês até 5 anos para frente. Mas não é a hora agora. Primeiro eu preciso entender conceitos. E esses primeiros 7 dias nós vamos estar trabalhando clareza. A gente precisa saber onde a gente está. É como se nós fôssemos fazer uma viagem. Se eu chamo vocês para viajar, tirando a Miriam, porque a Miriam, se eu falar assim, Miriam, vamos viajar, a Miriam vai para qualquer lugar, ela não quer nem saber. Tirando a Miriam, que é uma exceção, minimamente você vai querer saber o seguinte: é frio ou é calor? É frio? Vai estar fazendo frio ou vai estar fazendo calor? É quanto tempo de viagem? Eu preciso levar alguma coisa? Minimamente você quer se organizar, ainda que seja para você fazer a mala, né? Você não precisa nem saber exatamente para onde eu vou te levar, mas você precisa saber alguns detalhes, ainda que seja para você preparar a mala, ou ir só com a sua identidade, seu passaporte. Mas você precisa de alguma informação. Então, nesses 7 primeiros dias, nós vamos estar levantando isso, trazendo clareza. Trazendo para você o sentimento de onde você está na sua carreira hoje, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a questão da autoavaliação e eu coloquei lá no arquivo o conceito de autoavaliação. Autoavaliação é sempre importante, seja qual for a área em que for aplicada. Conhecer a si mesmo e ver quais são os seus erros e acertos, aquilo que você faz melhor e aquilo que você tem dificuldade, poderá lhe dar uma visão ampliada a respeito das coisas. E para isso que a gente trouxe a questão do PDCA, que a gente vai aprofundar lá na frente, mas eu quis trazer agora. Então essa metodologia do PDCA, ela é planejar, agir, verificar e melhorar. E é por isso que a gente parte da autoavaliação. Nós não temos o hábito de autoavaliar. Nem na escola. A escola não ensina isso pra gente. A escola, quando ensina a autoavaliação, a gente vai lá e dá um 10 pra gente. Ela não faz aquela reflexão da questão de onde você precisa melhorar. Porque todos nós precisamos melhorar em algum lugar. Não se iludam. Se você tá achando que você já é o bom da cocada, você precisa trabalhar o seu ego, porque você não é. Porque se você fosse o bom da cocada, você estaria entre os bilionários do planeta. E ainda assim, eles também precisam melhorar. Então, nós não estamos nisso. Nós precisamos melhorar. Mas também não é tudo que tá ruim, né, gente? Por isso que tem que esquecer o chicote da autopunição quando a gente vai fazer a autoavaliação. E aí, para isso, eu trouxe o conceito de vulnerabilidade. É importante a gente entender que para se autoavaliar verdadeiramente, eu preciso me colocar no espaço de vulnerável. E qual é esse espaço? Bem-vinda, Flávia. O espaço da vulnerabilidade é quando eu me permito perceber que tem algo errado, que eu preciso melhorar, que aquilo ali eu não sei fazer, que aquilo dali eu preciso de ajuda, que eu posso ser muito boa em determinada coisa, mas aquilo dali eu sou totalmente míope, não entendo nada, preciso me aprimorar. E isso me coloca num lugar vulnerável. E a vulnerabilidade hoje, o grande nome que existe, eu ia até separar o livro para mostrar para vocês, mas eu... Ah, tá aqui. É a Brené Brown. Brené Brown é o ícone com relação à vulnerabilidade. Ela dedicou todo o tempo dela de estudo para isso. E o resumo do livro que eu coloquei lá para vocês é esse aqui, ó. A Coragem de Ser Imperfeito. Quando a gente se permite não ser perfeito, isso faz toda a diferença para nosso sucesso, porque aí a gente melhora. Lembrem lá atrás do PDCA, eu não consigo melhorar o que eu não conheço. Eu não consigo melhorar o que para mim tá... O que eu não entendo, entendeu? Que bom, Vinícius, que bom que vocês estão gostando aqui. Então, essa vulnerabilidade que eu me coloco na hora da autoavaliação é o que vai fazer com que eu coloque a lupa no lugar certo. E por isso eu trouxe a questão, poderia simplesmente falar assim, aí, de 0 a 10, qual a nota você dá? Mas a gente precisa construir esse pilar, porque esse aqui é um processo de transformação. Ao final desses 21 dias, o meu objetivo com vocês é que vocês estejam situados com relação à carreira de vocês e para novembro a gente planejar essa carreira em 2021.
Gente, são 21 dias que nós vamos estar aqui. Então agora é o momento da clareza. Então eu preciso me colocar como vulnerável para que quando eu estiver no espaço de vulnerabilidade, eu elimine o chicote da autopunição, eu realmente jogue o meu ego para lá e observe onde eu preciso melhorar. E o que eu já conquistei. Porque você já fez muita coisa. Se você não tivesse feito muita coisa, você não estava aqui. Patrícia, você não sabe, eu nunca dei certo na carreira. Gente, nunca é muito longe, nunca é muita coisa. Evitem usar essas palavras. Nunca, sempre, todo mundo. Isso é muito definitivo. E nada na vida é definitivo. Lembra, nós falamos ontem? Tudo muda o tempo inteiro. Então, nesse espaço de vulnerabilidade que vem a atividade de hoje. E aqui, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu vou trazer o termo para vocês. Vulnerabilidade é a característica de quem ou do que é vulnerável. Ou seja, frágil, delicado e fraco. A vulnerabilidade, ela é uma oportunidade que indica que estado de fraqueza que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas como os objetos, situações e ideias. Então a vulnerabilidade, ela sinaliza para mim o meu estado de fraqueza. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa fraca. Isso quer dizer que eu estou vivendo um estado de fraqueza. E é para ele que eu preciso cuidar. Por quê? Porque eu já defini lá atrás qual é o objetivo que eu quero da minha carreira. Eu já defini, eu já entendi o que é carreira. Eu já sei que às vezes eu posso não saber o que eu quero de cara, assim, ó, né, de ponta, de pronta entrega. Eu posso não saber com clareza ainda o que eu quero. Mas eu sei que eu quero mudar alguma coisa. E para eu saber o que eu quero mudar e exatamente atingir o que eu quero mudar, eu preciso me autoavaliar. E nessa autoavaliação, que hoje nós vamos fazer de uma forma bem geral, vai ter um momento que nós vamos olhar na lupa. Mas hoje essa autoavaliação ela vai ser bem geral. Vocês vão responder exatamente algumas perguntas. Por quê? Só quando eu me coloco nesse espaço de vulnerabilidade, eu consigo inovar, eu consigo criar e eu consigo mudar. Se eu não me coloco nesse espaço de vulnerabilidade, eu não mudo. Percebem? Por que é importante eu me colocar nesse espaço de autoavaliação? Eu vou fazer essa autoavaliação de um modo amoroso, de um modo afetivo. Não é aquele modo piegas, tá? Quando eu falo amoroso e afetivo, eu não estou falando piegas. Estou falando do amor que acolhe. E do afeto no sentido do que me afeta, do que me atinge, do que me toca. É nesse sentido que eu realmente vou fazer essa autoavaliação. Então, essa autoavaliação, ela consiste... Lembrem-se sempre disso. Não, peraí. Como é que eu vou me autoavaliar? Não, eu sou o rei da cocada. Eu sou excelente, nunca errei. Não preciso de ninguém. Beber mais água. Bebam água aí também. Não preciso de ninguém, dou conta de tudo, sou a Mulher Maravilha e ó, não preciso de ninguém, eu dou conta, sou bem sucedida, tá tudo bem. Tira a capa da Mulher Maravilha, tira a capa do super-homem, calça a sandalinha da humildade e vem pra vulnerabilidade, porque é só neste espaço de vulnerável que eu consigo inovar, que eu consigo criar e que eu consigo mudar. Vou trazer um exemplo meu, concreto aqui para vocês. Na semana retrasada, vou falar do emagrecimento e depois vou falar um de carreira, tá? Por que do emagrecimento? Porque ontem mesmo uma das pessoas que me procurou, ela tá desesperada porque ela engordou muito na pandemia. Eu falei, bem-vinda ao clube, né? Quando eu identifiquei que eu estava acima do meu peso, eu comecei a buscar estratégias para o meu emagrecimento. E eu consegui. Na verdade, eu acho que eu fiz um detox e acabei desinchando. Consegui eliminar 2 a 3 quilos, né? Num período curto. Depois eu voltei e agora eu tô ali na luta. E tá muito difícil. E ontem, quando eu fui procurar a foto para poder fazer a postagem de ontem, eu passei no meu Google Fotos algumas fotos e vi que eu tinha foto assim que eu tava muito magra, né? Porque eu tava com 70, hoje especificamente, hoje eu estou com 81,800. Então eu estou com 11 quilos e 800 a mais daquela foto que eu vi. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, tá muito difícil emagrecer. E tá mesmo, gente, tá muito difícil. Eu preciso buscar estratégias para ver o que tá acontecendo.
E aí, quando eu fui buscar essas estratégias, gente, tudo que eu falo pra vocês, eu aplico pra mim. Eu não falo nada que eu não aplique. E quando eu não aplico, eu falo pra vocês, gente, ó, isso daí eu não testei, mas já me disseram que é bom, né? Até aplicativo que eu sugiro, primeiro eu uso. E aí, tem uns 15 dias que eu venho monitorando a minha alimentação e a minha atividade física, que pelo visto eu já consegui vencer pelo menos os 40 minutos de caminhada. Ontem eu não fui, porque eu perdi a hora, hoje choveu, mas assim que terminar eu vou caminhar. E aí, nesse monitoramento, lembra sempre do PDCA, eu preciso gerenciar. Então, quando eu comecei a gerenciar, comecei a botar meus pesos, eu comecei a ver que não tá dando certo. E aí eu fui medir, que é o peso, o meu peso da balança. Quando eu fui verificar o que estava acontecendo, eu comecei a observar que a minha alimentação tá muito ruim. Eu nem como muito, não. Eu como muita besteira. O que eu como de besteira? Eu amo pipoca, gente. Adoro pipoca. Se deixar, eu como só pipoca. Pipoca é carboidrato puro. Eu era uma pessoa que já não comia tanto açúcar. E de uns tempos pra cá eu aumentei a minha ingestão de açúcar. Por quê? Posso colocar a culpa em quem vocês quiserem, mas na verdade sou eu mesmo, quem eu quiser, mas na verdade sou eu que não sei dizer não. Outra coisa, quase não comia biscoito quando eu estava no meu processo de emagrecimento. Eu quase não desempacotava as coisas, minha alimentação era muito de alimentação de verdade. E aqui não está sendo assim. Por quê? Porque quando eu aluguei essa casa, a minha ideia não era ficar aqui muito tempo. Então, eu ainda não estabilizei tudo. A minha cozinha não está toda montada, sabe? Eu também não gosto, né, muito dessas coisas de cozinha e tal. E eu fui negligenciando isso. Mas eu só consegui ver isso, gente, na hora que eu monitorei. Como eu monitorei? Eu combinei com a minha filha que eu ia mandar foto para ela de tudo que eu estivesse comendo. Porque a Nath, por ela ser diabética, ela entende muito da questão de nutrição, de comida, de emagrecimento e tudo. E aí, gente, como eu tô comendo porcaria, como eu estou comendo errado. Por quê? Porque eu não estou cuidando da minha alimentação. E aí eu já identifiquei onde que tá a minha lacuna. Eu posso até sair correndo aqui, mas se eu não cuidar do que eu vou ingerir, até porque hoje eu trabalho muito tempo sentada, então como eu trabalho sentada, como eu tenho tendência a engordar, né? A minha epigenética, ela é voltada para a questão mesmo de se estar acima do peso, a tendência é que essa conta não fecha. Para eu consumir, para eu gastar a energia, tudo que eu tenho consumido e estabilizado com o meu tempo sentada, eu ia ter que pedalar daqui a Resende, daqui a Coatis todo dia. E eu não tenho condições de fazer isso. E não adianta, gente. A gente não tem que se iludir. O que engorda a gente é o que a gente come. O que a gente faz de atividade física é para manter o movimento, mas é o que a gente come que a gente tem que cuidar. Agora, eu só consegui fazer isso porque eu fiz esse processo, percebe? Eu fui lá, olhei, me coloquei numa situação de vulnerável, me expus para minha filha, compartilhei aqui no meu Instagram essa questão do emagrecimento, porque eu sei que muita gente sofre com isso, né? Monitorei, tirei foto, olhei, identifiquei o erro e agora eu preciso melhorar, eu preciso agir. E aí, para isso, eu preciso criar novas estratégias, ok? Carreira agora. Quando eu fiz a minha transição de carreira para o mundo virtual, eu comecei e fui com a minha mentalidade de mundo offline. Então, o que eu fiz? Saí fazendo um monte de curso. Fiz vários cursos. Gente, eu fiz muitos cursos, muitos. Só na área de coach eu fiz 4 formações em coach. Eu tenho coach para tudo que você possa imaginar. Eu tenho life coach, coach de carreira, coach para empreendedor, coach para times, coach para executivos. Então eu tenho coach de performance. Então eu tenho vários modelos de coach. Então só de coach eu fiz 4 formações. Só que eu não entrei em ação. Por quê? Posso também inventar um monte de história aqui pra vocês. Posso colocar desculpa em várias coisas. No nascimento da minha neta, na minha mudança pra Volta Redonda. Posso colocar, porque a gente sempre pode colocar do lado externo. Mas a verdade é que eu não agi. E aí, como eu não agi, demorou um pouco mais para as coisas acontecerem. Então, eu considero que assim, eu fiz a minha transição em junho de 2018. Mas eu efetivamente comecei a atuar definitivamente da área que eu quero a partir de agosto de 2019. Percebem como que a autoavaliação precisa acontecer de modo real? Eu preciso olhar para o que está na minha mão e não no que o outro fez ou deixou de fazer por mim. E aí, para isso, a atividade que está lá no grupo do WhatsApp, se você entrou depois e precisar, eu reenvio para você, é se autoavaliar com relação à sua carreira. E para isso, eu coloquei 4 perguntas. Já está lá, mas eu vou ler aqui de novo para vocês. Primeiro é ler o resumo, ver o resumo ilustrado do livro.
que é do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Porque se você não se colocar nesse lugar de vulnerável, a autoavaliação não vai servir para nada. E aí tu vai estar gastando seu tempo, que é o que você tem de mais precioso. Então, o que você vai fazer? Quais são as 4 perguntas? Primeiro é, de 0 a 10, o quanto você está satisfeita com a sua carreira hoje? De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a carreira que você vem construindo hoje? Depois, a segunda pergunta. De 0 a 10, o quanto você acredita que tem se dedicado para evoluir profissionalmente? E aí, dedicar, gente, nem é sempre só fazer curso, tá? Dedicar é também agir. O quanto você tem agido para isso? O quanto você tem se movimentado para isso? Ou você tem feito coisas com preguiça? Você tem empurrado aquele projeto difícil e grande para depois, deixado aquilo para lá? É o quanto você, e é você, tá? Não é o outro, não é o ambiente, não, é você. Depois, entendendo a sua identidade, que está lá no arquivo de ontem, que está no que a gente conversou ontem, e que sua carreira é maior, né? Que a sua identidade é maior do que a sua carreira, de 0 a 10, o quanto você tem clareza da sua identidade pessoal e da sua identidade profissional. O quanto você sabe hoje, de 0 a 10, quem de fato você é, quais são seus propósitos, quais são seus valores, onde está a sua âncora de carreira, quem você é quando você está trabalhando. Quanto você tem? Porque às vezes a gente fica naquela queixa de falar assim, é muito difícil trabalhar aqui onde eu estou. É muito difícil fluir do jeito que eu quero. O algoritmo do Instagram não entrega meu conteúdo. Porque eu não consigo fazer post. Porque eu tenho dificuldade de fazer vídeo. Estou trazendo agora para o meu lado aqui da minha atuação hoje. Porque as pessoas não curtem, as pessoas não compartilham, as pessoas não comentam. E aí com isso eu não sei o feedback. Tá, mas tira das pessoas. Coloca para você. O quanto você sabe da sua identidade pessoal e profissional. Porque eu tenho uma cliente e ela tá transitando para o mundo digital. E ela vem com essa questão da live. Gente, live, eu sou uma pessoa que prefiro fazer live, por exemplo, do que gravar vídeo. Mas eu identifiquei isso em mim. E existem milhares de formas de você entrar no mundo digital. Mas para mim, Patrícia, eu gosto de live. Eu gosto de interagir. Eu gosto de ver o que vocês escrevem. Eu gosto realmente, a live me faz trazer uma interação maior do que um vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo, eu faço. Mas eu não gosto. Se for para escolher, gente, eu faço live o dia inteiro. Mas gravar vídeo para mim é uma coisa mais complicada. E aí eu precisei entender por que isso em mim. E ainda assim eu hesitei em começar a fazer live, tá? Já contei isso aqui. Demorei muito para começar a fazer live. E até que eu fui desafiada pela minha filha, minha coach é a Natália, que me desafiou como... Tem uma mentora também, mas a Nath me mobiliza bastante. Me faz entrar em ação. E aí eu me coloquei realmente nesse desafio, né, de fazer live. Então eu fui lá e venci. Mas eu precisei identificar a minha identidade pessoal e a minha identidade profissional. O quanto você tem clareza disso? E a última e mais importante, façam as outras com a mesma seriedade, mas essa é fundamental. Se você pudesse hoje escolher em trabalhar em qualquer coisa que você quisesse, em qual coisa você trabalharia? E por quê? Gente, aqui vale qualquer resposta, ainda que seja não trabalhar, porque não trabalhar também é uma resposta interessante. Porque o objetivo, lembra, nós estamos num período de clareza, nós estamos nos entendendo. Se você hoje pudesse escolher trabalhar em alguma coisa. E às vezes você não vai ter o nome da profissão, tá? Às vezes você não vai ter lá o nome, trabalhar como segurança da informação. Talvez você não vai ter esse nome. Mas se você conseguir minimamente colocar ali em que você trabalharia, você pode colocar, eu trabalharia em alguma coisa que me deixasse fazer isso. E aí por quê? Principalmente por quê? Comecem sempre pelo porquê, tá bom? Então, essa é a nossa atividade 3 do desafio, se colocar no espaço de vulnerável e responder qual é a sua nota. Mas não só a sua nota para a carreira. Façam essas 4 avaliações. Lembrem-se sempre de criar aquele momento para se autoavaliar. Quem ouve a live já fica com uma vantagem, sabia? Porque mesmo que você só vá fazer depois, isso já vai ficando no seu cérebro. O nosso cérebro funciona como o Waze. Ele funciona como um GPS. A hora que você joga alguma coisa nele, ele começa a vasculhar. Então, quem ouve a live, ainda que seja em algum momento do dia, tem essa vantagem. A vantagem realmente de conseguir
já colocar o cérebro em função para trabalhar nisso, tá bom? E aí vamos pro nosso print de hoje, gente. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não estou vendo os prints de vocês. Eu sei que vocês têm feito, porque alguns me mandam no meu direct. Então, assim, ontem eu não sei o que está acontecendo. Por exemplo, a Amanda caminhou, marcou a mim, marcou a Paula, mas ela não apareceu para mim. Eu só vi que a Amanda caminhou porque eu vi lá no Instagram da Paula. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos para o nosso momento de print. Lembrando aquele combinado, hein? Depois que vocês printarem, coloquem coração para eu poder voltar em ação, né? Porque eu vou quase que prender a respiração. Subiu o coração. Então, olha, conseguiram, né? Tiraram o print. Compartilhem, gente. Lembrem-se sempre dos 50-50. O meu 50% é trazer um conteúdo profundo e de qualidade para vocês. E eu já falei aqui para vocês que este é um desafio que eu estou construindo junto com vocês. Vocês estão me ajudando e eu estou construindo com vocês, porque a partir de novembro esse desafio vai estar todo dentro de uma área de membros e vai ser vendido. Então, aproveitem isso, porque faz toda a diferença. Eu estou trazendo aqui todo o conhecimento que eu tenho, que eu faço nos meus processos individuais. Eu tenho clientes aqui que são clientes privados, né? E aí, ó, o Vinícius falou que fez todo sentido, parabéns. E eles sabem que eu estou aqui com a mesma entrega de quando eu faço com eles ali no individual, tá bom? Aproveitem, gente. Façam mesmo esse encontro marcado com a sua carreira. A carreira, ela é realmente um carro-chefe da nossa vida. E quando a gente não está satisfeito com ela, muitas das outras áreas ficam prejudicadas. Às vezes você está com problema conjugal e é por conta de alguma questão da sua carreira. Às vezes você está com problema financeiro e é por conta da questão da sua carreira. Então não negligenciem isso. A nossa carreira, ela ocupa de 60% a 70% da nossa vida produtiva. Como que você vai ignorar uma coisa dessas? Não, quando a gente às vezes... E ó, posso garantir para vocês, tá? Às vezes o ajuste é pequeno. O processo é demorado, mas às vezes o ajuste que a gente precisa fazer é pequeno. E aqui a gente tá mudando, ó, mindset, tá bom, ó? Beijo grande pra vocês. Vejo vocês amanhã às 7h30. Hoje nós não temos live em outro horário, porque hoje é o dia que eu me dedico às minhas questões mais espirituais. Então, a gente vai amanhã às 7h30 aqui e hoje à noite eu coloco lá no grupo pra vocês. E eu vou compartilhar com vocês hoje, lá no grupo do WhatsApp, um TED, aí é complementar, que eu vi falando sobre fracasso. Tá? Vou compartilhar lá pra vocês. E aí, a hora que vocês tiverem um tempinho, vocês assistam. É só um material complementar, tá? Beijo grande aí, Vinícius. Beijo grande, Isdri. Beijo grande a todos vocês que estavam aqui, que estão aqui, que vão assistir em algum momento. Um excepcional dia pra vocês e, ó, sucesso na carreira. Façam a autoavaliação, coloquem lá dúvidas que vocês tenham. Vamos compartilhar, vamos aí interagir, tá bom? Beijo grande, excepcional dia. E, ó, bebam água. Não se esqueçam disso, hein?